Ao chegarmos no módulo em que tratamos sobre o registro das informações que são mais relevantes em um documento, é inevitável não tratarmos sobre a leitura. A leitura é um processo que nós fazemos com finalidades diferentes. Nós podemos ler para nos divertir, para obter informação, para aprender. E é exatamente a leitura como aprendizado é que vamos tratar nesse vídeo, nesse pequeno vídeo. Para que a gente consiga efetivar e consigamos atingir a meta da leitura como aprendizado, é importante ter uma posição mais ativa no que diz respeito à leitura. E alguns procedimentos podem nos ajudar nesse sentido. Então nós vamos verificar aqui os níveis de leitura e quais são eles e como eles podem nos ajudar. Primeiro a gente tem uma leitura elementar, que é aquela que tenha o objetivo de entender o que foi lido. Nos colocamos numa atitude de leitura, de estudo, mas com esse fim mais básico, que é do entendimento do que está registrado num documento. Depois, um segundo tipo de leitura é a leitura inspecional, aquela que é uma leitura mais rápida, em busca de algo específico. Também é uma forma de leitura, mas agora com uma finalidade mais objetiva, com um fim mais de obter uma informação, um tópico mais pontual. Depois, a gente tem uma leitura analítica, e é essa importante que queremos destacar aqui nesse vídeo, e observar e verificar estratégias para que essa leitura se efetive de forma mais robusta. É uma leitura completa e ativa. Ativa no sentido de não nos colocarmos somente numa atitude de leitores, aqueles que passam olhos, mas refletir, reescrever, destacar o que é importante, compreender e escrever com as nossas próprias palavras. E, por fim, uma leitura sintópica, que podemos até destacar que é uma leitura consequente, que nasce em consequência da leitura analítica, porque à medida que a finalidade dela é comparativa, nós só podemos comparar aquilo que de fato introjetamos, aquilo que internalizamos a partir da leitura completa e ativa. Bom, algumas estratégias, então, que são importantes de destacar para que se efetive a leitura analítica. A primeira delas é inspecionar o texto antes de ler. Inspecionar no sentido de observar quais são as partes, como ele está organizado, quais são os elementos que são tratados. Depois, grifar as ideias centrais. E aí já partimos para uma parte de leitura mesmo, né? Não tão aprofundada, mas grifar ali aquelas ideias centrais. Depois, dar títulos e etiquetas aos grifos. Aquilo que foi destacado, nós vamos taguear, vamos colocar etiquetas, tags, a fim de tornar mais claro o que trata aquele trecho. Porque você fez a leitura, destacou, inspecionou, fez a leitura, destacou, e agora você vai atribuir ali algumas etiquetas, algumas marcações, para tornar mais claro em qual é a parte do documento que é tratado os assuntos, as temáticas. Bom, mas antes de fato começarmos o processo de leitura, é importante destacar dois pontos muito importantes. Qual é a finalidade de ler o texto? Então, a partir da resposta que surge a essa pergunta, é que vamos nos colocar numa atitude ativa e vamos escolher o que há pouco nós vimos aqui, os níveis de leitura. Qual é a finalidade de ler aquele texto? É para uma leitura elementar? Somente entender? Uma leitura inspecional? Obter ali um tópico específico e depois não mais continuar? Realizar a leitura analítica e, como consequência dela, a leitura sintópica? Então, a resposta a essa pergunta ela varia de acordo com o tipo de leitura e a finalidade que você quer dar à sua leitura, a leitura daquele documento. E depois, uma vez respondido essa pergunta, partimos para a segunda.
Está disposto a ler ativamente, de forma analítica, como nós vimos, o que envolve a leitura analítica, né? A marcação, a observação, o destaque, a relação com outros textos, a paráfrase que pode ser realizada como consequência dessa leitura. Então, você está disposto a ler ativamente para a produção de material visando a posterior consulta? Então, é a resposta a essas perguntas que vai determinar como que vai ser a sua atitude de leitor. Importante destacar que todo esse conteúdo aqui apresentado foi retirado do trabalho de Lima, destacado aqui no rodapé do nosso vídeo, e que foi denominado como Oficina para Estudos de Textos Acadêmicos Científicos, e que pode ser consultado no endereço que está aqui disponível no rodapé. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.